Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Bartira Mota, sou psicanalista, trabalho também com terapias holísticas e hoje nós estamos inaugurando com chave de ouro, né, o nosso podcast Café Terapia, com duas pessoas ilustres que eu queria muito trazer como a primeira edição do nosso Café Terapia, tá? Em todas as edições nós vamos trazer convidados para tratar não só da parte mental, mas também tratar de assuntos do cotidiano que muitas vezes a gente não tem acesso e a gente precisa. Então, hoje os meus convidados ilustres são Wagner Salles, ator, apresentador, showwoman, né? Ele é o showman, né? Mas identidade de gênero é o que menos importa. Exatamente. Então ele faz, ele desfaz, ele faz propaganda, ele faz sua marca crescer, ele faz tudo o que você quiser fazer. Então eu trouxe ele porque ele tem um carinho por mim e eu tenho um carinho por ele maravilhoso e a gente sabe disso, né? A gente não se conheceu por acaso. Ele é uma pessoa que me enaltece em todos os lugares, como assim eu enalteço ele. Então eu estou muito feliz, muito feliz por ele ter aceitado o meu convite. E Joana Oliveira, que na realidade a gente se conheceu hoje, né, pessoalmente, mas a gente já tinha uma afinidade tão grande que eu não sei explicar. Então, Joana Oliveira é numeróloga, né, ela trabalha com numerologia das pessoas e a gente vai tratar exatamente isso hoje. O que a numerologia traz para a nossa vida de bom? O que as terapias holísticas podem ajudar também? Então, esse bate-papo vai rolar dentro desse norte, desses assuntos, né? Então, uma das perguntas que não quer calar, né? O que a numerologia impacta na vida de uma pessoa? O que é que você me diz assim? Porque muita gente me pergunta, Bartira, numerologia é coisa de Deus? Numerologia muda minha vida se eu fizer alguma coisa? Como é que eu faço a soma? Se minha filha procura um numeróloga, porque eu não sou. Que delícia. Primeiramente, assim, obrigada pelo convite. Assim, pra mim é um prazer que eu não sei nem explicar, porque eu sempre tive muita vontade de participar do podcast. Eu acho maravilhoso esse formato. E tô muito feliz de estar com vocês hoje aqui, com os dois. E numerologia é um despertar. Eu sempre falo muito isso para as pessoas. A numerologia, ela é um guia, sabe? Quando a gente faz o estudo numerológico, quando eu abro o teu mapa, sabe? Que eu faço o estudo do teu nome completo e da tua data de nascimento. E aí, a partir daí, eu consigo chegar em muitos números. E esses números fazem aquele norte, né? De quem é você? Quem é Bartira, né? Quais são as principais características dela, de personalidade, de talento, né? De tudo, do momento de vida que você está vivendo, né? Dos ciclos que já passaram, que estão acontecendo e que vão estar por vir. É muito bacana, sabe? A gente tem realmente, como eu disse antes, um guia para a gente poder tomar decisões mais assertivas, para a gente ter um direcionamento melhor da nossa vida, traz mais clareza pra gente, né? Mas uma dúvida que as pessoas têm muito, Joana, mas a numerologia vai adivinhar as coisas da minha vida? Não, a gente não trabalha com adivinhação, com premonição, com nada disso. A gente trabalha com o estudo e análise do indivíduo através das tendências apresentadas pelo mapa numerológico. Então, uma tendência energética, né, de acordo com os números que estão ali no mapa. Outra dúvida corriqueira, é religião? Ou é ligado à religião? Não, a numerologia pitagórica de base, ela não tem nada a ver com religião. Ela é totalmente desligada das doutrinas religiosas, mas ela é diretamente ligada à espiritualidade. Então, sem espiritualidade, a gente não é nada. A gente fica vazio, a gente perde o norte da nossa vida e a numerologia, ela busca resgatar isso daí também. Então, é um despertar muito bacana, assim, sabe? É um mergulho dentro da gente mesmo, através da numerologia e do autoconhecimento. Sensacional. Uma das coisas que, quando você falou sobre essa questão da espiritualidade, vem muito linkado com as terapias holísticas. Por quê? Muitas vezes as pessoas me perguntam, o que é terapia holística? É o quê? Né? Primeiro foi chamado de terapia holística porque vem do grego holos, que é o todo, né? Então a gente trata na terapia holística a pessoa como o emocional, o físico, o mental e o espiritual.
Então, depois, né, houve uma mudança das terapias holísticas para terapias integrativas. Sim. Né? Uma das que mais o pessoal utiliza é a acupuntura, né? Que faz de tudo, assim, a gente consegue trabalhar dentro da acupuntura todos os nossos órgãos, todos, sem tirar nenhum, né? Aí, voltando a essa questão, né, da numerologia, a gente muito utiliza os nossos nomes artísticos, vamos dizer, Wagner Salles, Bartira Mota. Então, me diga aí se o nome de Wagner Salles, né? Vamos pegar Wagner como cobaia hoje, para saber o que de fato o nome Wagner Salles diz, né? Tá aqui sua canetinha e um papelzinho que eu já trouxe para você. Opa. Para você fazer. Gente, vamos lá. E aí, Sim. eu queria só dar um adendo nessa história toda, que primeiro pra mim é um prazer estar aqui com você, viu? Na hora que você me convidou, fiz questão de vir, não poderia nunca deixar de vir. Prazer também estar ao teu lado, viu? Te conhecer, não é? E aí, gente, o meu nome, ele tem o nome de batismo e tem o nome artístico, que eu acrescentei uma letra, né? Por conta da cabala, tal, daquela história toda, né? Eu fui lá e acrescentei uma letra. E isso me incomoda muito quando eu leio meu nome apenas com um N, que é o Wagner com 2 N's. O artista é o Wagner com 2 N's. O CPF é o Wagner com um N só, né? Que é Wagner Salles Coutinho. Né? E aí o Wagner Salles, que é com 2 N's e um L, as pessoas costumam duplicar muito Salles, né? Porque tem a família Salles com 2 L's. Eu criei, né? Intuitivamente também tem isso. Sim. Essa duplicação de N. Né? E aí eu quero saber, né, agora, já que estamos aqui com um profissional, né? Eu fiz certo ou eu me ferrei? Vamos lá. Olha, Wagner, você tem que colocar o que ele falou. Com N ou com 2 N's? Não. O artístico. O artístico é com 2. Né? E o de batismo. Pronto, aí a gente já entra num ponto super interessante. O nosso mapa de base, ele sempre deve ser considerado com o nosso nome de batismo ou nome de registro de nascimento. Okay. Sempre, tá? Surgiu até uma polêmica recente sobre uma artista, né? Bastante famosa, que ela falou que fez a alteração do nome dela porque o nome inicial não dava muito certo, aí ela alterou para o nome X, tal, e aí a coisa aconteceu, aí depois ela veio conhecer a numerologia e viu que dava certo. Vamos lá. A gente precisa organizar essa ideia e compreender que o nosso nome de batismo vai ser a base do nosso mapa, mas que o nosso nome artístico, lógico, artístico, o nome profissional, a assinatura, ele vai ter uma energia adicional. Claro, ele vai ter uma energia complementar. É o nome da nossa assinatura, como a gente se reconhece, como a gente se apresenta, ele vai ter uma energia adicional. Mas é uma energia adicional. Ela não é a nossa energia de base. Então, e claro, a gente também tem que compreender que muitas dessas alterações, especialmente quando a gente vê de famosos, são pessoas jurídicas. Não são nomes de pessoas físicas. Existe uma empresa com aquele nome daquele artista, e aí aquela empresa tem uma energia. Joana, mas e aí? A energia da empresa e a energia da pessoa física? Porque por trás de toda pessoa jurídica vai ter o quê? A física. Gente, pessoa física. Entendi. Então vai ter a energia adicional daquele nome profissional e vai ter a energia base, que vai ser a energia do nome das pessoas físicas que estão por trás daquela empresa. Então, se eu tenho uma empresa que tem um sócio sou eu, empresa individual. A energia basicamente é a minha e da empresa que eu constituí, o nome da empresa, a data de nascimento daquela empresa, enfim, e alguns outros dados que a gente usa. Se eu tenho 2 sócios, vai ser a energia da constituição daquela empresa e dos 2 sócios. Por isso que é interessante a gente fazer a sinastria dos sócios. Misericórdia. É uma análise de compatibilidade desses sócios. Olha, é um babado. Não, então, é pior que casamento, já gente. teve casos da gente dizer assim, não vai rolar essa sociedade. Nossa. Vocês 2 não vão dar certo, porque é muito incompatível. E engraçado que Mas quando a gente faz... Mas tem a ver com signos também? Desculpa interromper. Não. Não. Numerologia e astrologia são duas dois diferentes. estudos que trabalham o ser humano, o autoconhecimento, mas eles não têm ligação direta. Mas eles se complementam? Se complementam, a pessoa pode fazer os dois. Eu tenho minha astróloga querida e amada, então não largo ela por nada, porque tudo isso é autoconhecimento, tudo traz pra gente muita informação sobre a gente mesmo, né? Então é muito bacana nesse sentido. Eu tava até tentando abrir um programinha aqui pra
fazer o cálculo mais rapidinho pra vocês, mas como ele não tá abrindo, eu vou fazer aqui na mão mesmo, tá? Então, assim, me diz tua data de nascimento, Wagner. 27 de maio. 27 de maio de que ano? Então... Vamos fazer Olha, o seguinte. Glória Maria disse que não era fazer essas coisas, então a gente Ai, não meu diz, Deus. né? Olha, Glória Maria é super Glória Maria tá? disse, então a Tô gente não diz logo essas coisas. avisando. Pronto, tá tudo certo. Então é 27 de maio de X, ok? 27 de maio de 1999, X. olha que coisa linda. 2020. 2020 eu não tava nem falando. Não. Data de novo? 27 de maio. Tu faz aniversário no mesmo dia do meu filho mais velho, geminiano. Meu Deus E é do céu. raiz, viu, esse geminiano. Não, o pior é que é dos assim, bons. é dos bons, mas tipo assim, ou é 8 ou 80, ou tá no Claro. céu ou tá no inferno, ou tá rindo ou tá chorando, ou quer azul ou quer amarelo, Exatamente. né? E é muito complicado, minha gente. E o pior é que eu vivo com um geminiano, um de escorpião e um sagitariano. Veja a minha vida como é. O sagitariano completa o geminiano. Porque eles são adoram festa. Exatamente. E o geminiano sempre sai da festa na metade da festa, porque não tá mais afim da festa e vai embora. Já o sagitariano fica até o final. E pega lá, todas fica as pra mulheres. Pronto. E é assim. E o escorpião fica planejando todas as vinganças do mundo. Né? Mas e você? Sou taurina. Então, não fale das pessoas. Falo sim, Não eu fale. tenho que falar porque... Aí o geminiano vai dizer, eu convivo com a taurina, eu convivo com o sagitariano e com o escorpiano. Olha, aí o sagitariano vai dizer, eu convivo com a taurina, com o geminiano. Exatamente. Então... Mas uma das coisas que eu falo sempre, que eu digo, é que, posso até estar errada, mas de todos os signos, o melhor de se conviver é o Sagitário. É porque ele é mais disponível, ele é mais alegre. ele não guarda rancor, ele é de boa. Se ele tá devendo 5 milhões de reais, ele vai dormir. Fazendo uma meu melhor amigo é associação. sagitariano, é por isso que ela é meu melhor amigo. Fazendo uma associação da astrologia com a numerologia, a gente liga muito o Sagitário ao 3. Ao 5 também. Por quê? Porque são números divertidos, humorísticos, alegres, disponíveis, que se é pra começar uma festa, eles vão ser os inimigos do fim. Exatamente. Então são pessoas muito assim, pra frentonas, e que todo mundo que convive com essas pessoas, né, tanto as de 3, de 5, especialmente a de 3 e as pessoas de Sagitário, elas são muito inspiradoras. As pessoas olham muito pra elas e dizem assim, ai, queria ser como fulaninho, porque ele é muito alegre, ele é muito assim, muito assado. Então isso acontece muito. E senhor Wagner Salles. Vamos lá, a hora da verdade. tenho- Vamos dessecar este menino. Duas vamos coisas tirar. importantes para lhe dizer. Eita. Você é uma pessoa muito generosa. Olha. E isso, assim, tá claríssimo aqui. Aquela pessoa que quer resolver a vida de todo mundo, ajudar todo mundo, muito Se altruísta. ajuda, E se lasca, né? Se lasca, né? Desse jeito. Por isso que está na É terapia. isso que eu estou fazendo terapia. Vamos lá. Esse número aqui do teu 9, ele vem da tua data de nascimento, tá certo? Certo. Da tua data de nascimento eu tiro 14 números, praticamente. Nossa. 14 números. Só dela, tá? Então, mas eu tô falando aqui só de um númerozinho para que você compreenda. Mas olha, Wagner, muitas pessoas associam esse 9 a generosidade extrema, aquelas pessoas que se doam demais. As casas 9, por exemplo, são as casas onde todo mundo bate para pedir uma ajuda. Exatamente. Me ajuda, me acode, me socorre. Isso acontece com as pessoas de 9 também. A casa da minha mãe é 9, só vive gente pedindo Só vive coisas. gente pedindo. Então é um atrativo muito grande para as pessoas que precisam de alguma coisa. Só que o 9, ele é um número maxi. Ele é um número que gosta de tudo que é grande. Ele é expansivo. E assim, ele é aquela pessoa que quer ser feliz a qualquer custo. Exatamente. Não importa o que ela tenha que fazer para ser feliz. Ela vai ser feliz. E mais do que isso, ela não quer ser feliz sozinha. Ela quer ser feliz com todo mundo que está ao redor dela. Ela quer ver as pessoas felizes também. Então esse 9, ele tem essa coisa que ele tem que tomar muito cuidado para não se doar demais e esquecer de si. Lógico, porque a gente tem que... É igual tá num avião e caírem as máscaras. Primeiro bota a tua, Depois pra pega, ajudar bota o o outro. resto. Só que o 9, às vezes, ele quer ajudar logo o outro. Ele esquece um pouquinho dele. Então a gente tem que ter essa balança aí, que eu sempre falo que é a vigilância. A gente tem que se vigiar full time. É o tempo todo, entendeu? Então a gente se vigia, errou, volta ali, corrige, faz diferente. E isso faz parte do 9.
E eu tenho uma coisa Terapia super que é- bacana. Pautas Falar para sobre o seu terapia. nome. Seu nome é artístico. Wagner Ah, com me dois conta. Dois N's. N's. Salles. Normal, Salles, né? Isso. S-A-L-S. Isso. Nós temos o número mais artístico da escala numerológica no seu nome artístico. Certo que é o 3. Acertei. Acertou! Cheio nesse Menino, nome pelo amor de artístico. Deus. Então é um número que ele traz uma energia das pessoas alegres, felizes, sorridentes. Aquele sorriso de canta-canta assim, igual o dele, tá vendo? Então das pessoas artísticas, das pessoas comunicativas. Você é jornalista, Sou, por sim. acaso? Claro. Então, o Não por jornalista, acaso, né? não por acaso. Isso já tá dentro de vocês, certamente, no teu mapa de base tem esse 3 também, tá certo? Isso aqui eu tô fazendo do artístico, mas, cara, não tem jeito. O teu mapa de base, ele vai falar muito isso sobre você. Certamente temos 3 lá no teu mapa de base, que depois a gente vai fazer uma análise mais profunda. Quando eu comecei a guiar, né, a dirigir, eu nunca quis ter uma moto, porque eu tinha na minha cabeça que ter uma moto era apenas me servir e no máximo outra pessoa. Olha isso. Então eu precisava ter carro o tempo todo, porque eu precisava me divertir com os meus amigos, com a minha família, Mas, com gente, as pessoas que estão comigo ao meu redor, verdade. não é? E quando você fala assim, ser feliz a qualquer custo, inclusive com falta de custo, Sim. mas eu quero é ser feliz. Exatamente. Entendeu? No final das contas, o dinheiro ele está sempre em segundo plano, que é um erro financeiro, óbvio, mas eu prefiro estar fazendo algo que me deixe bem, me deixe feliz, artisticamente falando, do que estar preocupado com o cachê. Eu sei que é um erro, mas é a base da maioria dos artistas é essa, né? A gente sempre tá ligado mais ao final, que é o aplauso do público, é o gostar do público, a satisfação, tanto do artista quanto do público, porque se o artista não comunica, se o jornalista não comunica, ele não está fazendo bem o trabalho dele, né? Eu costumo dizer que em uma matéria, inclusive isso eu aprendi com a minha professora de redação, Iraê Mota, na faculdade, ela diz o seguinte, que em uma matéria, em uma reportagem, se você acabar de ler e você estiver com dúvidas, ela não foi bem escrita, ela não foi bem redigida. Que professora, hein? Pois é, uma grande professora. Pois então é. preciso, aí eu sigo esses passos desde sempre, sabe? É preciso comunicar bem, deixar bem, o mais claro possível tudo que você faz. Seja na vida pessoal, seja na profissional, seja na vida amorosa. Verdade. Tentar comunicar o máximo possível. E não calar. Clareza é muito importante. E não calar, pra tudo na sabe? vida da gente, Eu né? há muitos anos que eu decidi que eu não vou mais me calar. Eu posso até pagar de doido, né, como a gente fala aqui no Nordeste, dar uma de eu não estou entendendo o que está acontecendo, só para minha saúde mental ficar em dia. Sim, não ficar claro. abalada, sabe? Para não entrar em embate com as outras pessoas. Sim. Mas eu entendi tudo e em algum momento eu vou falar sobre isso. Inclusive, eu falo sempre assim, de vez em quando, uma vez ou duas por mês, pague de doido. Não é? É muito bom, porque a gente entende, faz de conta que não tá vendo, nem tá ouvindo, nem tá entendendo, mas a gente tá entendendo. E aí a gente evita um pouquinho de conflitos aí e depois a gente resolve nos bastidores, né? Porque eu sempre falo, dentro da questão terapêutica, que às vezes quando a gente tá com muita raiva de algo, é melhor a gente silenciar um pouco para não ter um desastre, né? Do Sim, que falar e causar uma bomba atômica, Melhor né? pensar, repensar, voltar Exatamente, atrás, até porque quando reagrupar. isso, porque quando a raiva passa, a gente faz, poxa, não precisava Existe falar. uma coisa que eu não esqueço nunca, eu não lembro nem onde foi que eu ouvi, mas me chamou muita atenção, e é o seguinte, quando a gente não tem nada, quando o que a gente vai falar, na verdade, Não acrescenta. não vai acrescentar ou não vai resolver, cale. Calar. Sabe? Porque às vezes a gente pode evitar tantas coisas, né? Deixando de falar coisas que vão magoar alguém, coisas que não vão acrescentar na vida de uma pessoa. Às vezes a gente até faz aquilo inocentemente, sem querer fala, mas poxa vida. Às vezes não, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar, porque a gente tá falando com outras pessoas, a gente tá entregando para outras pessoas. Então vale mais a pena a gente repensar, reanalisar, né, para não falar uma coisa que venha a fazer mal para alguém, né? A gente pode afagar, mas a gente também pode chicotear uma pessoa com apenas a palavra da gente. Tem um Exatamente. detalhe muito interessante que a gente é responsável pelo que a gente diz, não pelo que o outro entende. É verdade. Né? Então eu tenho que ter essa responsabilidade com o que eu estou falando.
mas aí foge do meu mundo o que você está entendendo Exato. sobre o que eu estou falando. Por isso que é tão perigoso você escrever coisas importantes nos aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, por exemplo. Sim. É melhor você mandar um áudio, é melhor você falar pessoalmente, é melhor você fazer uma ligação e dar a intenção de voz para aquilo. Isso. Porque às vezes você está falando Concordo com um tom normal e a pessoa está sendo sarcástico, ele está com raiva, Tá me cobrando. tá me cobrando. E na verdade isso. nem era apenas uma frase comum do dia a dia. E isso ocorre muito com os jovens, né? Eu até brinco quando eu tô atendendo algum jovem, eu faço, tia, mas fulano não gosta de mim. Eu fiz, vamos lá, pega teu telefone. Aí eu coloco, oi, bom dia. Aí eu digo, o que foi que você entendeu? Ele se entender que você tá com raiva. Eu disse, mas minha gente, eu só dei um bom dia. Não, mas você tem que fazer, oi, bom dia. E no final botar um emoji. Exatamente. Senão Porque não vai se não dar graça. foi, aí... Mas vejam, isso não seria uma evolução. Aí eu vou colocar como evolução a palavra evolução, porque realmente é algo que está à frente da comunicação. Porque veja só, há 6 anos atrás, vamos colocar assim, máximo 10, né? O iPhone completou recentemente 15 anos, certo? Então 15 anos da tecnologia é muito tempo, principalmente para essa tecnologia atual que estamos vivendo, não é? A gente já entrou na era do metaverso, não é? Que é você colocar um óculos, um Quest, por exemplo, o Quest 2, e você está em outro universo, está falando com outras pessoas, né? Está se comunicando virtualmente, mas presencialmente também. E aí nos emojis, no oi... Será que isso não é uma tentativa de interpretação que as crianças e adolescentes estão, infelizmente, aprendendo? Porque hoje, em especial, as pessoas não fazem mais letra cursiva. A gente, que é de outra geração, também não. A gente mal para escrever, a não ser quando você vai passar alguma receita, alguma coisa que E ainda vai olhar no Google para ver se tá certo. Tá certo. E outra, a gente não sabe, veja, tu escreveu agora em letra cursiva. Letra cursiva, gente, pra quem não sabe, é aquela letrinha lá da caligrafia. Redondinha, da caligrafia. Nos Estados Unidos, as pessoas não sabem o que é letra cursiva. Impressionante. Pasmem. As pessoas não sabem, elas escrevem em letra de forma, em caixa alta, né? Como se a gente estivesse falando no computador. Isso. Em caixa alta. E pra gente também é sempre um grito, né? Pra brasileiro, falar em caixa alta é você gritar com outra pessoa. Não é? Então, é uma forma da comunicação que, felizmente ou infelizmente, a gente tem que tentar entender, se adaptar, ou a gente fica de fora. O que eu tenho percebido também, a gente tem visto ultimamente nas redes sociais, tanto Instagram, TikTok, tudo, assim, orientações de conduta, né? Como você agir nas redes sociais, como falar nos aplicativos. Então tem essa história do caixa alta, né? Das letras lá maiúsculas. Não fale assim, vai parecer que você está gritando com a pessoa, né? Então escreva normal. E assim, eu acho bacana a gente ter essas regrinhas de conduta também pra gente ir orientando essa fala, até porque... Eu concordo plenamente com o que você disse, a gente vai ter que se adaptar, certo? Mas tem uma coisa que eu não consigo me adaptar. As reduções. TBM, VC, eu não consigo, sabe? E isso me martelou na mente quando eu era muito novinha, na época que a gente não... Opa, não caia não. Não cai não. Isso aqui foi pra mim reerguer, ó. Exatamente. Estou Levanta a cabeça, erguida. princesa, olha a coroa. Exatamente. Então, quando eu escrevi numa redação TBM, eu estava escrevendo. E eu fiquei arrasada, porque eu adorava escrever na época de escola e tal. E eu fiquei arrasada com aquilo. A professora me chamou a atenção. Eu falei, nunca mais eu vou escrever uma palavra abreviada na mensagem. Na época era SMS. Minha gente, eu sou super jovem, tá? Por favor, desconsiderem isso. Eu tô achando que tu é dessa linha de 1900X, viu? Socorro! Tem nada a ver com isso. Dos anos Olha, 90, a idade está na cabeça. Mais Parei ou nos menos 25. Enfim, então eu parei completamente de escrever. Então, meus SMS eram da pessoa chata, tá? Naquela época eu já era chamada de chata, porque eu não escrevia VC, eu escrevia todas as mensagens com as palavras inteirinhas, e isso é uma coisa assim que eu prezo muito. Mas tem que prezar, a gente precisa salvaguardar o português. Eu tenho uma filha de 5 anos e eu conduzo ela pra escrever assim, porque é angustiante, assim, a gente vê a forma como eles têm escrito e a forma como eles têm se comunicado, e a gente, apesar da gente ter que se adaptar, sim, eu acho que isso é fundamental, concordo. A gente tem que estar em todos os lugares
Meu Deus, eu olhei pro TikTok, eu fiz, Deus me livre, agora já tenho o TikTok, tô lá e tudo bem. Mas a gente tem que se adaptar, mas a gente também não pode abrir mão de certas coisas, assim, fundamentais, como eu acho que é a questão da escrita. Exatamente, pronto. Aí, voltando a esse assunto da linguagem, aí eu peguei e disse, ok, eu vou botar agora uma risada. Eu botei KK. Aí ela fez... é uma risada. Sem Aí eu fiz que tipo de risada? São risada que não é uma risada, eu fiz certo. E qual seria uma risada de dizer assim, estou feliz? KKKKKKKKKK. Eu disse, minha gente. Desse jeito. Então, assim, de fato, nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente fala e não pelo que o outro entende. Então, quando eu falo nas questões da terapia, eu digo sempre assim, olha, se for algo muito sério que você precisa falar, seja problema no relacionamento, no trabalho e tal, mande áudio, ligue, faça chamada de vídeo. Por quê? Porque a pessoa que está recebendo aquela mensagem, ela não vai receber como você enviou, ela vai receber como ela está ali dentro. Exato. Então, se eu tô com raiva hoje, você mandou uma mensagem para mim e falou, o que é que Joana quer? Que danado é isso? Né? E se eu mandar uma mensagem de áudio, você vai entender o tom da minha voz e vai dizer, não, realmente ela só quer informação, né? Então, é mais ou menos por aí. Voltando à cobaia de Wagner Salles, né? Que estamos lindamente falando. Tô desconfiado. Eu acho que foi isso que... Tô desconfiado. O que é que a data de nascimento dele tem para dizer, né? 27 de maio de 1903. Eu sou um vampiro, não queria contar pra vocês. Com certeza. Ele nasceu em 1903, tá? Só tô dizendo pra vocês aqui. Só pra gente deixar isso bem claro. Bem claro. A colonização do Brasil foi incrível, viu? Foi. Babado. Meu Deus. Tem muita mentira contada por aí, depois eu esclareço. É bom você fazer um livro sobre isso, porque quem nasceu em 1903 tem muita história pra contar. Bastante. Mas me conta também, vai. Olha, temos muita coisa aqui. Muita coisa aqui mesmo. E assim, Wagner, só da tua data de aniversário, de base, de cara assim, a gente tem 3 números, o teu dia, o teu mês e o teu ano. Certo. Cada um deles representa um ciclo da tua vida, um momento da tua vida, uma janela. Tô igual. Me avisa Você aí. está no meio da sua vida, na fase mais produtiva, a gente chama de ciclo produtivo, tá certo? Então, é um momento que a gente tá mais trabalhando, que a gente tá mais ligado no 220, e é um momento de expansão da nossa vida, né? Isso, mais claro que o número que vai refletir essa expansão, como é que ela vai ser, se ela vai ser mais rápida, mais lenta, se essa tua expansão ela vai se dar mais solitário, se vai ser uma coisa mais com mais gente ao teu redor. Então, assim, você tá num momento de vida 9, que é exatamente, ele tá coladinho com o que a gente chama de destino, tá? O teu destino é o 9, que é aquela pessoa generosa, solidária. Inclusive, Wagner, uma sugestão para você é sempre faça atividades, sempre esteja ligado e vinculado a questões sociais, a trabalhos humanitários, porque isso enche muito teu coração. Nossa, aí. Isso te traz muita paz, isso te traz uma realização pessoal muito grande, ajudar o outro. Então, tudo que é atividade altruísta, tudo que eu vou colaborar com as outras pessoas, sabe, te traz muita satisfação, tá? Então, as pessoas, de novo, eu sempre recomendo que elas se envolvam, ainda que um pouco, em atividades assim, tá? Porque isso traz muita paz para o seu coração. E você está no momento 9 da tua vida, até os teus 57, 58 anos de idade. Mas como se ele passou dos 100? Veja, como um bom Me explique vampiro, isso. Nessa existência. Entendeu? nesta vida, tudo bem. nesta vida. Vamos considerar só essa vida. Isso que eu tô Inclusive, contando. outra dúvida corriqueira das pessoas. Joana, e a numerologia fala de vidas passadas? Não, esqueçam É isso. nessa, né? A Tá numerologia valendo agora. pitagórica, ela fala da nossa vida presente, essa nossa existência atual. Existem outras vertentes. Você consegue Sim. ver um pouco do que vai acontecer? Veja, eu não consigo Pela numeração? prever nada, mas eu consigo te dizer quais são as tendências pro teu fim da vida, digamos assim, que Qual não é é a o fim, tendência? né? Qual é a tendência, né? Vamos A ver tendência agora. desse Olha, eu preciso te dizer... Que ele vai. Vai, Veja, quando subir os créditos, eu vamos Eu pensar. preciso te dizer que você vai ter um ciclo maduro da vida, de colheita, que a gente chama de ciclo de colheita, de bastante trabalho. Mas trabalho com dinheiro, Parabéns, me Brasil. assiste. E aí eu preciso Eu dizer queria me aposentar e Eu morar ia na chegar Bahamas. justamente aí.
Muito trabalho, mas com retorno financeiro, tá? Finalmente. Porque nós temos 4 nesse finalzinho aí, que não é final, porque, poxa vida, com 57 anos de idade, eu quero estar nos trincas ainda. Então, a gente, né, tem uma expectativa de vida tão boa hoje em dia, mentalmente, apesar de tudo, fisicamente. Então, é isso, é muito trabalho, mas com muito retorno financeiro. Então, assim, aprenda. E você é um senhorzinho que está trabalhando. Aprenda. Mas você nunca vai deixar. Nunca vai parar, não. A gente vai estar vendo ele lá na Paixão de Cristo. Com uma bengala, ó. Exatamente. Subindo com uma bengala. E cuidado com essa parte financeira. Muito. E é um cuidado para que você se eduque nesse sentido, para que você cuide dessa parte financeira. Quanto mais você cuida disso daí, mais evoluído você fica. E outra coisa que eu preciso te dar, sugestão e de dica importante. Vai, me conta. Seja muito honesto com você mesmo. Com os seus sentimentos, com aquilo que você acredita, sabe? Eu acho que isso foi uma armadilha montada aqui, pra mim, não é? Aí se juntou Joana e Bartê disse assim, vamos lá fazer terapia ao vivo com esse menino, para que vocês possam entender, né, como é que funciona a cabeça dessa criatura. Eu digo muito para as pessoas que a numerologia, ela não é terapia, mas ela é terapêutica. Porque quando a gente começa a conversar sobre a gente, né, quando eu começo a adentrar ali no que é aquela pessoa, aquele indivíduo, não tem como. A gente começa a conversar, a gente começa a se abrir. Nas consultas o pessoal chora, nas consultas o pessoal se alegra, sorri, dá altas gargalhadas, porque elas vão se identificando e vendo que de fato elas são aquilo. E muitas vezes as pessoas se esquecem do que elas são, da essência delas, e elas se reconectam com elas mesmas. Aí quando você fala de honestidade consigo mesmo, aí a gente tá falando dessa honestidade e serve para quem tá vendo a gente agora, né? Até que ponto essa honestidade? Claro que 100%, mas em que sentido, assim? A gente estaria falando profissional? Honestidade com você mesmo, comigo. Com aquilo que você acredita. Sua essência. Com aquilo que você de fato é. Claro que a gente tem que ser honesto com tudo na vida da gente, é a base, né? A gente tem que ser ético e honesto, enfim. Mas, às vezes, a gente abre mão daquilo que a gente é, abre mão daquilo que a gente acredita para agradar outras pessoas, para atender as expectativas de outras pessoas, que não tem nada mais triste do que isso, né? Expectativas a gente cria o tempo todo. Se a gente for no expectativa é o quê? É a mãe da merda. Verdade. Mas a gente cria expectativas o tempo todo. Dando um exemplo do podcast, eu estava numa super expectativa. Eu estava com uma ótima, eu estava aqui. E aí eu tinha 2 caminhos, poderiam acontecer 2 coisas. Ou eu me alegrar e estar vivendo isso aqui que eu estou vivendo, ou eu me frustrar de alguma forma. Então as expectativas, elas vão ser criadas. O que é que a gente tem que fazer com a expectativa? É aprender a administrar essas expectativas e não deixar que elas nos dominem por completo. Exatamente. Acho que essa é a base. Não é de gente deixar de ter expectativa, porque a gente cria expectativa até com o almoço que a gente vai comer daqui a pouco. Então, é a gente aprender a administrar elas. Quando a gente aprende a administrar, a gente vira uma chave na cabeça da gente. E uma das coisas que puxando o gancho de Joana, essa questão que fala sobre honestidade, muitas vezes a própria sociedade impõe que a gente não seja honesto com a nossa essência para a gente poder se adequar àquilo que a sociedade prega. Só que ela prega uma coisa que ela não faz. Então, por isso que, e adentrando do que ela falou, a gente precisa ser a gente sempre na nossa essência, né? E mesmo que a outra pessoa não goste, o problema é da outra pessoa. E assim, Bartira, nós somos seres em constante evolução. Entendam que a gente ser essencialmente quem a gente a gente precisa, na verdade, ser essencialmente quem a gente é. Mas é claro que a gente pode mudar, a gente pode fazer transformações e evoluir ao longo do tempo. Porque eu também não suporto a ideia do síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Cara, a gente tem a chance nas mãos da gente, a gente tem a chance com as vivências da gente, a gente tem a chance com as nossas possibilidades de autoconhecimento de evoluir como seres humanos. Então a gente tem essa chance diariamente. Então se tem uma coisa que eu pratico, que eu faço, que eu comunico de uma forma que eu sou desse jeito, tudo bem, mas eu posso fazer de uma forma melhor, por que não evoluir? Então a gente precisa também compreender isso, que a gente é quem a gente é, ponto, massa, mas em constante evolução, sabe? Então a gente não pode perder essa base, não, de que tem que estar crescendo também, e evoluindo constantemente. É fundamental. Como Wagner está sendo uma cobaia, né? Para ele não ser uma cobaia sozinho, faça o meu.
Faço. Inclusive, eu acho que o seu tem salvo aqui. Eu sei que tem salvo, mas é bom falar para ele não ficar se sentindo totalmente sozinho. Eu tô adorando, porque inclusive esse negócio tá sendo de graça, né, gente? Pra mim, né? Então tá sendo ótimo. Olha aí, olha aproveita. Isso custa um valor, né? Olha as Isso. vantagens. É muito bom. Eu tô tendo uma consulta. Exatamente. Né? Uma pré-consulta, digamos assim. Uma consulta superficial aí por... E engraçado foi que... E eu tô encantado com a Joana. Engraçado foi o seguinte, que eu conversei com Joana e eu disse assim, olha, Joana, a clínica é número 54. E aí, de fato, muita gente vinha pedindo, assim, pedindo ajuda, pedindo isso. Aí eu falei com ela, eu errei o número, a consoante que era para colocar do lado. Eu coloquei um F. Foi. Aí eu cheguei pros meninos e disse, coloca um F de lado do 54 pra gente harmonizar isso aqui. Aí, de uma hora pra outra, eu conversei com Joana, eu disse, eu botei o F, ela disse, tira. É o seu. Se meu Deus do céu, tira esse F e coloca um C, pelo amor de Jesus. Levar os meninos correr, tirar o F, ajeitar um Czinho, aí tem lá, 54, C. Por quê? Porque o número 54, né, é o número, como ela falou, que dá 9, que é o pedir. Isso. E aí com o C dá o 3, que é justamente estética, bem-estar, saúde mental e tudo mais. Aí eu disse, meu Jesus amado. Inclusive o 3 é o número das pessoas vaidosas, estou errada? De forma certíssima. Me deixa a data de nascimento de novo. É 10 de maio. E acabou, tá E bom. pronto. E 1981, vamos lá, eu vou falar a verdade. Vamos ser detalhista. É porque eu sou de 81, porque eu não sou de 1903, né? Então eu posso falar que eu sou de 81, que eu sou mais nova do que você. Muito mais. No caso de ser vampiro, né? Então... uma nova vampira. Temos uma pessoa, Dona Bartira. Ela é uma pessoa que ela é holística. Ela é uma pessoa que ela é espiritualizada, né? Ela tem um 7 no mapa, que é um dos números mais espirituais da escala numerológica. Eu sempre costumo dividir em 3 blocos a escala numerológica. 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o 7, 8 e o 9, 9 e 7... estão aqui em cima na escala de espiritualidade. Não que os demais não sejam, todos são e todos podem desenvolver sua espiritualidade. Mas digamos que esse 7 e esse 9, eles têm uma conexão espiritual mais natural. É um contato, assim, quase que como ter o WhatsApp de Deus. Assim, é um contato muito direto. Olha, pedidos para Deus pode pedir para mim, tá, gente? Praticamente isso. Indo lá, né? Venham pedir a Deus, peça a mim primeiro. E é engraçado porque é assim, Bartira, o 7 do teu mapa, ele fala muito sobre essa pessoa espiritualizada e tal, né, que acredita muito no holístico, mas também é uma pessoa muito questionadora. É uma pessoa que ela não se contenta em saber que é daquele jeito, ela quer saber por quê, como foi, onde foi que chegou, ela é profunda, então ela quer mergulhar naquele estudo. Estamos em quantos cursos superiores? 5. Pronto. Então, assim, é uma pessoa que estuda, tá, minha gente? Eu tô na faculdade de novo. Eu voltei pra faculdade, Wagner. Com que tempo que tu arrumou? Não sei, mas eu estou fazendo. Inclusive, eu fiz uma prova de 3 horas, tá? Com o professor Juan. Exatamente. São as pessoas. O 7. Não, que isso que é... Porque assim, são 5... É um acordo já. Aí eu tô... 5 cursos. Aí eu tô Conta com... aí pra mim, vai. Veja, aí eu... Vamos lá, direito primeiro. Aí depois eu fiz marketing. Depois eu fiz mediação de conflitos. Depois eu fiz a psicanálise e tô na farmácia. Aí eu tenho uma pós em acupuntura. E um completa o outro, né? Aí eu tenho uma pós em acupuntura. Tô terminando um mestrado em saúde pública e saúde mental e clínica. E tô começando um doutorado. Então, assim, é uma loucura. Você tá começando um doutorado também. O que a gente faz com ela? Normal ela não é? Não, normal eu não sou. Por isso que ela é a única pessoa... Veja, eu já passei por diversos terapeutas. Né, e é preciso dizer isso. E a única pessoa que conseguiu me acessar de verdade foi Bartira. A única pessoa que conseguiu ir lá, mexer na ferida e não me incomodar e eu não achar que eu estou falando com uma parede foi ela. Sabe? Porque eu estive em outros terapeutas, não que eles não sejam bons, mas a forma de trabalhar deles, a abordagem deles não me cabia naquele momento. Sim.
E aí... Terapia é muito identificação, né? Pois é, e aí assim, eu via Bartira no Instagram e eu pensava, nossa, como ela é doidinha, né? Gente do céu, olha, vê. Ela pinta o cabelo de cores diferentes a cada 3 dias. Ela sempre tá fazendo um vídeo engraçado. Você não tem ideia do que eu vou aprontar no dia 7 de setembro, tá? Aguardemos. Realmente a gente não tem ideia. Aguardemos. São coisas que, né? E isso reflete muito esse 7 de Bartira, porque essa profundidade, esse desejo de entender. Bartira não vai fazer uma terapia qualquer com você. Exato. Ela vai mergulhar dentro de você. Ela vai querer adentrar-se nas suas profundezas. E como você falou que ela é questionadora também na terapia. Lógico. Porque ela pergunta o porquê das coisas pra você. Lógico. E você, quando se vê, você está respondendo às suas próprias questões. Exatamente, que é a função da terapia. Exato. Porque a terapia, né, ela faz a gente encontrar as respostas dentro da gente, porque elas estão aqui. Exato. Tá? Só que a gente não consegue enxergar. A gente precisa de uma pessoa que nos dê essa condução. Então, estudiosa, inteligente, perspicaz, observadora, né? Isso é uma pessoa que realmente não se contenta com nada que é raso, só com o que é profundo. Olha aí, praticamente uma Então, Lady Gaga. se você se você precisar falar com Deus e não consegue, manda um WhatsApp pra mim que eu mando direto pra lá, né? Intuitiva que só ela, né? Intuitiva. Não Sim. siga a sua intuição, não, que você já fica assim, meu Deus do céu, eu sabia que eu devia ter feito Vai dar diferente. problema. Eu sabia. Mais ou menos da mesma isso. forma que o 9. O 9, ele é muito intuitivo, sabe? Aquela pessoa que sabe que tem que fazer assim. Ela até pode fazer de outro jeito, mas ela já sabe que vai fazer não dando certo. Então é muito isso. E assim, a intuição é um treino, tá? A intuição, a gente vai treinando essa nossa intuição. É preciso aprender a ouvir, né? Se ouvir. Eu uso sempre a frase, a intuição é a voz de Deus dentro do nosso coração, sabe? Então quando a gente ignora essa voz, a gente geralmente tá com a carinha na parede. Já aconteceu situações em que eu sabia que não ia dar certo, mas eu falei assim, não, ninguém vai vou. notar. Ninguém vai nem notar. Você vai. E 10 minutos depois, dava em merda. Exatamente. Sempre dava em problema. Mas é porque, assim, a questão da nossa intuição, que é um fator bem interessante, como Joana falou, é a nossa certeza, mas a gente fica na dúvida, será que é mesmo aquilo que eu tô sentindo? Aí fica na dúvida e muitas vezes faz ao contrário. É porque tem um quê de mágico, né? Isso. A intuição, ela você não dá pra pegar, você não dá pra entender. E aí é uma vozinha que nem voz tem. Exatamente. Né? É um pensamento seu sobre Isso. Uma sensação. Uma sensação, é algo que vai além, né? E aí a gente tem que estar realmente muito espiritualizado, muito treinado, tem que acreditar e confiar muito. Isso. E aí é quando a gente está com o nosso autoconhecimento muito em dia. Porque as pessoas também se iludem que eu vou conseguir o autoconhecimento, minha vida vai se transformar, eu vou fazer o mapa hoje, vai ficar tudo lindo, maravilhoso, minha vida vai mudar. Aí ela acorda no outro dia e tá tudo do mesmo jeito. Não mudou porque não teve atitude. Porque é um processo, certo? Tudo na nossa vida são processos. Então, quando a gente vai fazer um mapa, quando a gente vai fazer uma terapia, quando a gente vai fazer uma astrologia, quando a gente vai fazer um tarô, qualquer coisa, qualquer ferramenta que a gente vai usar, a gente tem que ir disposto a mudar, a se transformar, a fazer certas intervenções na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, ainda que desse tamanho as intervenções, mas que vão fazer mudanças muito significativas no longo prazo, ao longo dos dias, né? Então a gente tem que estar muito disposto. É disponibilidade. Joana, a curto prazo também dá pra entender? Lógico, algo? O imediatamente. que vai acontecer amanhã? Que estavam me usando, né? Já que estavam me usando para fazer esse lance aí de entender como é que funciona a numerologia, eu vou agora usar também dos superpoderes de Joana. Né? E eu tenho uma coisa pra lhe Joana, dizer. Superpoderes aí. O que vai acontecer nos próximos meses? Ou ativa aí a Liga da Justiça. Vamos ativar de uma pessoa que fez aniversário dia 27 de maio. Sim. E que entrou na energia do 2. O que é o 2, Joana? É o meu ano pessoal. Então, seu ano pessoal atual é o 2, inclusive igual ao meu, tá? Olha. Então, a gente entrou nesse ano pessoal 2, agora você em maio. O que é que significa, Joana, esse ano pessoal 2 na minha vida? É um ano que vai te deixar um pouquinho mais receptivo, tá certo? Você saiu de um ano 1, porque é cíclico, tá? Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 até o 9. Você entrou num ano que te acalma um pouco mais. Ele é um ano mais calmo, mais tranquilo, até um pouco mais lento. Se você tiver na base do seu mapa números muito acelerados, você vai sentir um pouco. Ai, que ano lento, ai, que ano devagar, ai, que ano que a coisa não anda. Mas calma.
Paciência, a vida da gente ela é assim, ela tem processos, momentos de muita aceleração e momentos de mais lentidão, que é o teu momento presente. Então até maio de 2023, você vai estar nessa energia do 2, e aí esse 2 fala de continuidade, sabe? Fala de muita parceria, então todos os contatos que você tiver, o que está acontecendo aqui? Exato. Parceria, contato, então sempre tudo que você vai fazer ao longo desse ano, ela vai ser feita com alguém. Você vai estar em conjunto com pessoas, teu trabalho em grupo, em dupla, enfim, ele vai estar mais favorecido. E um detalhe muito bacana, o 2 ele é um ano do relacionamento, dos amores. Olhe que o coração, né? O coração de Wagner está batendo forte, tá, gente? Então, se já existe um amor formando esse coração, ele costuma se expandir num 2. A relação, ela fica mais fortalecida. Lógico que quando a gente fala de casal, por exemplo, a gente fala de 2 pessoas. Então também precisaria dar uma olhadinha no mapa da outra pessoa. E quando Mas não tem? no teu caso, quando não tem, Vai ter. se seu coração estiver fechadinho, trate de abri-lo, por favor, tá certo? Mantenha essa energia, torne-se uma pessoa receptiva, tá certo? Porque a energia do relacionamento e do amor, ela tá muito viva dentro de você ao longo desses próximos 12 meses. Agora, né, depois de um pouco Aí você menos. faz o seguinte, você manda fazer blusas. Eu estou de coração aberto, disponível. Eu estou on. Querendo Eu estou o pai on. tá on, Eu estou o pai tá on. on. O pai tá on. É. E aí vamos fazendo desse E jeito. É isso, e assim, é muito, é em tudo que você for fazer, Wagner, assim, seja realmente, deixe-se ser visto, sabe? Deixe as pessoas saberem que você tá com seu coração aberto. Não precisa falar o tempo todo, não. Oi, tudo bom? Tô esperando alguém. Não. Mas deixe, abra o seu sorriso, encare as pessoas e seja receptivo para essa energia, tá certo? Que olha, na barriga é aqui, capaz de em maio de 2023 a gente tá conversando e já estarmos numa energia diferente. E talvez, pode ser que tenha até um casamento ano que vem, né? Inclusive, aceito convites. Também Claro. aceito convites. Óbvio. Né? Aceito convites. É isso, uma delícia. Olha, o pessoal fala, Joana, qual o melhor ano? Sem falar nisso, eu tô em qual ano? E o melhor ano é o ano que a gente tá. Uhum. O melhor ano é esse. Tá vivendo. O que a gente tá vivendo, Certo. Eu tá não sou certo? uma pessoa que fica olhando pra trás, não. Eu gosto de viver o aqui e agora. Exatamente. Sempre. Porque na minha época era eu legal, não. lembro, Essa verdade. época que é bom. A senhora, dona Bartira, está no seu ano pessoal 3. Logo depois, acabou de sair do 2. Olha aí, já vamos ter spoiler do meu próximo ano. Exatamente, um super spoiler. Porque o 3 ele é o ano da expansão. Tudo cresce no ano 3. Tudo ganha sentido. Inclusive os problemas. Também. Misericórdia. Energias positivas e negativas. Qual delas você vai querer? Qual delas Não, você vai se querer agarra as direcionar, se positivas. agarrar? Então Se se agarra agarra as as positivas. positivas. Olha o que a gente tá fazendo aqui hoje. Exatamente. Uma coisa nova, uma coisa que você queria muito. Então, é Isso. uma expansão do teu trabalho, né? Isso a gente tá tendo ali um crescimento, tudo que cresce, tá? Então o 3 ele traz muito isso. Você se comunica mais, você se comunica melhor, você se faz compreender melhor também. Então você se torna uma pessoa que se relaciona mais. Então saia mais de casa. O 3 é um convite pra gente sair de casa. Pra gente se relacionar com gente, pra gente conhecer pessoas novas, fazer contatos, ampliar nosso networking, porque geralmente os contatos que a gente faz no 3, eles vão trazer resultados muito bacanas mais pra frente na nossa vida. No 4, diga sim. No 4. No 4. Então tudo que a gente plantou aqui, a gente vai colher lá na frente. Pra colher tem que plantar. Exatamente. Então é assim que funciona essa dinâmica. E o 3 é uma delícia, assim, particularmente falando, porque eu tenho o 3 no meu mapa de base, então eu sou apaixonada pelo 3 também, que você certamente tem. Uma das perguntas que muitas pessoas fazem pra mim é qual é o número, né? Não sei se ano de vida, não sei se o ano que a gente tá vivendo, mas assim, que é mais próspero, né? Que traz mais prosperidade. Que, olha, tem tanta gente me perguntando isso. Assim, minha gente, eu não sei. Eu vou perguntar a Joana. Vamos agora. Quando a gente fala de prosperidade na numerologia, é muito natural. Bota lá, prosperidade numerologia. Primeira coisa a aparecer, 8. Número 8, número 8, número 8. O 8 é o número da prosperidade. Porque o 8, ele tem uma energia de poder, uma energia de retorno infinito, financeiro, né? é um infinito, é uma energia constante ali, ó, que não para em momento nenhum. Enfim.
Mas calma lá, a gente tem que ter muita atenção com esse 8, porque o 8 ele precisa se harmonizar com o momento que a gente tá vendo, ele precisa se harmonizar com o nosso mapa de base. Então não necessariamente eu conheço uma pessoa que ajustou o seu nome para o 8 e a coisa não andou como ela queria, tá certo? Porque existia muita incompatibilidade no mapa dela de base, enfim. Mas isso é um assunto para um outro momento. Mas é o seguinte, o 8 sim, ele é um número de prosperidade, ele é um número que coloca a gente numa posição de poder, de ganhos financeiros. Acontece muito de pessoas em ano 8, de pessoas em ciclo de vida 8, receberem uma herança, receberem um dinheiro que estava travado, parado, sabe? Mas ele também leva muito para a burocracia. O 8 ele traz muita burocracia para a nossa vida, muitos processos, muita necessidade de documento. Então veja, como ele traz a prosperidade sim, mas ele também pode trazer uma energia mais assim, que atrapalha mais o fluxo da nossa vida, enfim. Mas todo ano, olha, nós nascemos, entendam o seguinte, nós nascemos para sermos pessoas prósperas, tá certo? Isso é bíblico. Eu sempre falo Deus isso. nos criou, Deus nos fez, nos colocou nessa terra para que a gente desfrute do melhor da nossa vida, para que a gente seja o melhor da nossa vida, para que a gente tenha tudo de bom que Ele preparou para a nossa vida. São as nossas escolhas, são as nossas circunstâncias, são todos os fatores externos que vão determinar o que é que vai acontecer na nossa vida, tá? Porque tem pessoas que vieram do nada, sem possibilidade nenhuma, que você olha e fala assim, meu Deus, não tem como. E a pessoa chegou lá no topo, né, de que tanta gente sonha e almeja para sua vida, e pessoas que têm tudo aqui não conseguem chegar lá. São as escolhas, né, são as circunstâncias, são muitas questões, são muitos fatores envolvidos. Então, mais do que a gente se prender a um número que traz prosperidade para nossa vida, o ideal é a gente se entender como a gente é, se respeitar, se acolher e buscar ser a melhor versão da gente, com todas as nossas falhas, com todos os nossos defeitos, que temos muitos, inclusive. Mas a gente tem que tentar e buscar ser a melhor versão da gente mesmo. E haverá dias em que a gente vai ser 100%. Mas haverá dias que o nosso 100% vai ser 10% só. E tá tudo bem. A gente vai estar cansado, que a gente vai estar assim, essa que a gente precisa se culpar por isso. E tá tudo bem. Exatamente. Então a gente precisa se respeitar, praticar esse acolhimento, mas não parar de lutar. Deixa eu fazer uma pergunta em âmbito nacional, né? Já que a gente está num podcast que vai atingir todo o Brasil, né? As pessoas podem ter acesso na internet. Nós estamos no ano de eleição. Sim. Né? E nós vamos chegar aí em 2023. Qual é a energia de 23? Muito boa pergunta. Vou começar falando da energia de 2022. Ok. Lá no comecinho do ano, em janeiro, eu fiz uma live sobre isso no Instagram, falando sobre a energia do ano e tal, e a gente tá na energia do 6, tá certo? O 6, olha que bacana, o 6 ele é um número afetuoso, inclusive o mês 9, ele é representado pelo 6, também tem um vídeo no meu Instagram falando sobre isso. Então, é uma energia de afetividade, de amor, de harmonia, a gente tá num ano que favorece demais isso. O que é que tá acontecendo em 2022? Guerra, conflito por eleições, por poder, o pessoal querendo se matar, e aí a gente vê que a gente tá em desarmonia numerologicamente, tá certo? E assim a gente conseguiria resolver isso de uma forma muito simples, através do diálogo. O 6 ele favorece muito o diálogo. Por que a gente tá tendo uma guerra entre Ucrânia e Rússia? Porque os chefes de Estado eles não são capazes de conversar, de ter um diálogo que resolveria. Eles não conseguem porque os interesses estão acima de qualquer outra coisa. Então isso gera o conflito e a gente, infelizmente, universalmente falando, que a gente fala de ano universal, o 6 ele tá em desarmonia em muitos sentidos, tá certo? Mas estamos chegando aí num período de eleições, muito conflito, muita briga, um falando mal do outro, um falando, né, enfim, atacando o outro, e isso é muito ruim energeticamente pra gente. A gente poderia estar vivendo, não tem como, a gente vive num mundo de polaridades, né, isso, a gente tá na terceira dimensão, enfim, também isso é um assunto para um outro momento, é polar, então a gente vai ter o bem contra o mal, sempre acontece essa nuancezinha aí, e cara, a gente vai precisar ter muito discernimento, a gente vai precisar muito orientar a nossa própria mente para a gente poder se alinhar e fazer uma escolha adequada. 2023 vai ser um ano de recolhimento. A gente sai dessa energia do amor, do afeto, não que ela não possa continuar, né, o amor, não morre o amor aqui não, quando acaba o ano não, mas é uma energia de introspecção. Eu não vou ter como dizer para vocês quem vai ganhar as eleições, infelizmente eu não posso dar o veredicto aqui, porque eu não tenho essa informação, mas a gente vai ter um momento de
que a gente vai precisar se voltar muito para dentro da gente, a gente vai precisar se espiritualizar mais ainda, certo? Vai ser um momento realmente de recolhimento. É um trabalho individual, então. Individual, que vai refletir no todo, certo? Cada indivíduo. O que é o todo? O que é o universo? Somos nós. E as energias que a gente manda para esse universo. Mas 2023 vai ser um ano um pouquinho mais denso. Nossa, sabe? mais denso que os últimos dois. Meu Jesus Energeticamente amado. falando. E se a gente não buscar esse autoconhecimento, se a gente não Vamos buscar nos dar as mãos a gente vai e começar vamos a orar começar a agora. orar. Porque Então, vai ser mais difícil que mas- 21 e 22. E do que 20, né? É, 20 foi 20, pior. 22. 20 foi o que Deus. puxou. É. Céu. Mas olha, sabe o que vai nos salvar? O resgate da nossa fé. Da nossa espiritualidade. É quando a gente volta a acreditar nas possibilidades. Quando a gente volta a acreditar que, falando de Sim, eleições claro. e de política, a máquina não está na mão deles, a máquina está na nossa mão. Exato. O pessoal fala assim, mas eles estão com a máquina. Não, quem Não. está com a máquina na mão somos nós. Então, nós somos o reflexo, nós vivemos o reflexo das escolhas do coletivo. Então, assim, se a gente resgata a nossa capacidade, né, de pensar, a nossa capacidade de refletir, de analisar o individual em conjunto com o coletivo, a gente chega onde a gente quer. Ótimo, maravilhoso. Complementando aqui, né, eu quero agradecer, em primeiro lugar, as pessoas que apoiaram esse projeto, né, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. A primeira pessoa que eu vou agradecer é a Iraê Mota, que ela está aqui no estúdio, mas está nos bastidores, né? Quem me vestiu aqui foi Dona Maria Acessórios, tá? O meu sapato, eu não tenho como mostrar, mas eu vou tirar, tá? Foi a Raquel Alamodê, tá? E tudo que é de tendência tá lá, certo? Foi o primeiro de muitos, né? Quero agradecer imensamente, mas muito mesmo, primeiramente a Deus, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, né? E esse encontro maravilhoso que a gente teve, porque assim, Joana é uma pessoa de muita luz, que eu conheci por acaso na internet, foi realmente um acaso, que eu não acredito em coincidências, né? E Wagner, que é Wagner, meu Deus do céu, que é Wagner, né? Então, assim, eu quero agradecer imensamente a todos vocês, e eu sei que isso vai ser um pontapé inicial para que a gente possa levar de uma forma leve para as pessoas que não têm acesso a tantas informações, né? E que está acessando muito as redes sociais e que está acessando muito a parte de som e não querem mais ver televisões, enfim, por N motivos, mas eu quero agradecer de coração a todos aos dois, né, por tudo isso. E até uma próxima, né? Se Deus quiser. Tua mão tá geladíssima. Geladíssima. Meu Deus, e a tua tá quentíssima. Olha aí. Então vamos Gente, juntar, somos sim. Somos os extremos. Tá Vamos vendo? juntar aqui, A porque gente se completa. a gente se Eu e completa, Joana. né? É verdade. Então, é isso, pessoal. O podcast da Cafeterapia está encerrando. Até o próximo, se Deus quiser, tá bom? Se Deus quiser. Beijos pra vocês.